Oi, pessoal do canal, tudo bem? E hoje a nossa convidada para o bate-papo é a Morgana da Silva, que criou um conteúdo muito interessante sobre hemiparesia em virtude do filho dela. Tudo bem, Morgana? Oi, tudo bem? O que é e qual foi a tua motivação para esse conteúdo? A hemiparesia é um tipo de paralisia cerebral, né? Existem vários tipos de paralisia cerebral em vários graus, tanto do leve como ao mais elevado, assim, um grau de comprometimento maior. O meu filho tem hemiparesia. A hemiparesia ela é um lado do teu corpo, ele vai ter alguma sequela. Então, assim, ou só o lado direito ou só o lado esquerdo. No caso dele, ele tem do lado esquerdo. A paralisia cerebral, ela pode abranger muitas sequelas. No caso do Rian, o Rian ele praticamente não tem uma sequela muito forte, muito grande. Uma porque a hemiparesia dele é de grau leve e outra que ele consegue fazer absolutamente tudo. Normalmente quem tem uma hemiparesia de grau leve consegue ter uma vida normal. O que acontece? Não significa que o outro, isso é muito importante falar, não significa que o outro lado não vá ter dificuldade. Não é isso. Ele tem do lado esquerdo, mas o lado direito ele vai apresentar as compensações. Então, assim, se eu não consigo fazer uma coisa muito bem com o lado esquerdo, eu vou automaticamente compensar com o direito. Em algum grau, em algum nível. Às vezes essa compensação, ela é na mão, ela é na perna, ela é na face, na boca, ou se morder, ou no dedo, alguma coisa assim, sempre tem uma compensação, o que acaba, como consequência, fazendo com que seja trabalhado os dois lados, tanto o lado afetado, que no caso dele é o esquerdo, mas também a gente não pode negligenciar o direito, tá? Existem graus de paralisia mais avançado, e daí, consequentemente, o comprometimento é maior, ou de não conseguir andar, de conseguir andar só com um andador, enfim. Então, a gente, desde 6 meses, a gente faz fisioterapia, enfim, mas a gente teve essa comprovação de diagnóstico com uns 2 anos, ele tinha 1 ano e 10 meses, 2 anos, mais ou menos. E de lá para cá, a gente trabalha com isso e eu nunca me importei de correr atrás de informações sobre a hemiparesia. Porque o resultado que eu tive médico, o posicionamento tanto da fisioterapeuta como da médica, eles sempre foram muito positivos para a gente. Até o desenvolvimento do Rian me deixava essa tranquilidade e não atiçava a minha curiosidade de saber mais. Porém, agora a gente está na era de redes sociais, a gente encontra todas as informações possíveis e imagináveis nas redes. E um dia me despertou essa curiosidade e eu fui saber mais. Até o momento eu estava contente com o que eu sabia. Só que chega um momento que dentro do coração da gente começa aquela coisa, eu poderia estar fazendo mais por essa causa, eu preciso saber mais sobre ela é a minha realidade, então eu preciso saber mais. E eu fui em busca de pesquisar sobre isso. E é inacreditável o quanto foi difícil encontrar conteúdo para isso. Eu vou te confessar assim que eu tive muito pouco resultado sobre isso. Pouquíssimos Instagrams antes de eu criar o nosso, né? Que falava sobre isso. As poucas coisas que tinham era muito dia a dia, não tinha um relato de como foi, qual que foi a situação apresentada, qual conduta de tratamento, qual a perspectiva de tratamento que pudesse vir a trazer uma melhora, opções, enfim, não tinha nada disso. Não encontrei dicas, não encontrei nada. Sites também são poucos que tem, pelo menos quando eu pesquisei, eu não consegui encontrar muitas coisas. E eu pensei assim, se eu estou eu criei ano passado, né? Então, se eu estou vivendo essa realidade há 8 anos, porque o que eu tenho de dúvida, o que eu vivi, pode ser que outras pessoas também estejam vivendo ou futuramente venham a passar por essa situação.
Então foi isso que me motivou a criar. É uma forma de gerar um conteúdo que possam enfrentar isso, ou possam em algum momento conhecer alguém que tem essa mesma condição. Então, por que não? Então, acho que essa tua busca fez com que ele agora viva praticamente sem muito problema, né? Com certeza. Isso, assim, ó, o aceitar, acho que ele é fundamental para que você viva em paz. Se você não aceita essa realidade, o meu filho nasceu com alguma deficiência, alguma síndrome, alguma coisa, isso vai se tornar tão exaustivo para ti, porque a rotina ela já é exaustiva. Ela é muito exaustiva. Eu não vou dizer que eu não canso, porque olha, eu tô há 9 anos nisso. Agora, pela pandemia, a gente está mais em casa, mas se não, era todos os dias a gente fazia alguma coisa ou outra de manhã, e escola, e enfim, sempre tem alguma coisa. Então a rotina ela já é exaustiva. E vai se tornar exaustivo emocionalmente também, se tu não aceita. Então acaba que é um peso muito maior. Não tô ditando regra para ninguém, longe disso, mas o aceitar, ele é assim, ó, é libertador. E eu costumo pensar assim, que todo esse amor, todo esse carinho, ele existe, nossa, num nível absurdo, existe, mas existe a rigidez também. Existe o limite, existe o ensinar, o educar, o controlar algumas coisas. Olha, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Por quê? Porque ele, querendo ou não, tendo ou não alguma deficiência, alguma sequela, ele é uma criança como qualquer outra. Então, assim, eu tenho que formar esse caráter, eu tenho que influenciar, eu tenho que ajudar para que esse caráter seja de um homem de bem. Então, não adianta só eu cuidar do físico, eu tenho que cuidar do moral também. E o que eu vejo? Né? Não misturar ali, você não pode, né? Que é normal, você quer ter aquele zelo, mas é isso, eu acho que é nesse quesito que quer dizer, né? Claro, porque assim, ó, o que acontece? Se eu deixar ele numa bolha, tu não pode fazer isso, tu não pode aquilo, essa criança, ela não vai poder. Realmente, ela não vai poder, porque ela vai crescer sabendo que ela não pode. Ouvindo uma mãe, um pai, uma avó dizendo, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Os meus não, tu não pode fazer isso, que eu falo para ele, é o que eu acho errado em conduta de comportamento, com o próximo, ou tipo com ele mesmo. Não, isso não é legal fazer, porque pode machucar, enfim. Mas não é aquela coisa que tu não consegue. Por um exemplo, meu filho, o sonho dele é ser jogador de futebol. Eu disse, beleza, se esse é teu sonho, então é o meu também, nós vamos correr atrás disso. Que isso também vem muito do motivo de eu ter criado o Instagram. É a causa, é visibilidade para essa situação, visibilidade para essa causa, e mostrar que mesmo com uma lesão neurológica, ele pode fazer isso. Tanto ao ponto de que ele fazia futebol antes da pandemia começar, ele treinava desde que ele começou na escola. Daí, ano passado, ele foi para outra escola, né, do nosso time aqui em Caxias, e o professor dele disse, eu conversei, enfim, expliquei, ele disse, olha, tranquilo, vem com ele normal. Chegou um ponto que ele disse assim, não tem nada, a gente vê a evolução diária dele e não tem nada que impeça ele de jogar. Se ele quiser, ele tem total condições de fazer isso. Então, estou ouvindo isso de um profissional, de um professor, treinador de crianças que consequentemente já viu milhares de crianças treinando, é muito satisfatório. Como mãe, assim, nossa, é maravilhoso. Então eu não digo para ele que ele não pode. Ele sabe, o sonho é jogar bola, então nós vamos trabalhar, buscar de uma forma ou de outra para que isso aconteça. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Saltar, eu tenho as oportunidades fora do Brasil, elas são muito maiores do que no Brasil para o futebol, para pessoas com paralisia. Então, existe times assim, existem programas, existem instituições nacionais, infelizmente com um pouco menos de visibilidade, e existem internacionais, inclusive de clubes grandes, com programas para crianças com paralisia, com alguma deficiência, seja num time convencional, com nível de treinamento superior, enfim, né, que a gente sabe que
toda pessoa que tem uma lesão neurológica, ela vai ter que superar as suas sequelas. Então, seja ele tendo que ir para um time tradicional e tendo um nível superior de tratamento, seja para um time que seja de pessoas assim como ele tem uma lesão neurológica, ele vai. Um dia ele me disse: mãe, mas e se um dia eu tivesse que treinar em outra cidade? Tu iria comigo? Ou tivesse que mudar de lugar, tu iria? Eu disse: meu filho, eu só tenho você. A minha única obrigação nesse mundo é você. Eu não me prendo com família, eu não me prendo com casa, eu não me prendo com cidade, com nada disso. O esporte. O esporte é uma situação que eu realmente não... É bem complicado, né? Onde está o apoio das pessoas nesse campo, né? Justamente, tu falou exatamente o que acontece. A dificuldade, o investimento, a visibilidade, tudo isso é muito reduzido, infelizmente. Outra coisa que tu falou, e assim, para mim ficou perfeita essa fala, a inclusão. Como que tu quer que a sociedade inclua o teu filho, a tua filha, o teu irmão, o teu amigo, se você não inclui ele? A inclusão vem de casa. Não tem como cobrar uma sociedade inclusiva se tu não aceita o que o teu filho ou quem quer que seja da tua família tem. Se tu não inclui ele. Então, como que eu vou cobrar da sociedade? Eu gostaria que tivesse mais visibilidade, mais investimento no futebol para PC, que no caso seria para pessoas com paralisia, né? Uhum. Se eu não incluo o meu filho num futebol tradicional, por um exemplo. Como? Sim, tu não dá nem a possibilidade, né? Eu não dou nem a possibilidade. Fazer isso, né? Isso, não tem como. Gente, isso, digamos assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas é hipocrisia eu cobrar uma coisa que eu não faço, entendeu? Então, esses dias atrás eu falei com uma pessoa que é responsável pela entidade, na entidade que coordena aqui no Brasil essa parte do futebol PC. Eu conversei com ele, mandei e-mail, e a gente estava trocando mensagens no WhatsApp, e ele me disse: é esse o caminho que vocês estão seguindo, enfim, né? Tudo isso antes de pandemia, né? Porque agora, claro. Por opção, ele está afastado dos treinos, enfim, acho que nem está tendo mais por enquanto. Então, ele disse: esse é o caminho, estou à tua disposição, quando tu quiser, quando precisar, pode mandar, que a gente... São pessoas que eu não conheço, mas que estão dispostas a nos ajudar. O Rian já participou de eventos internacionais, via Zoom, né? Via chamada também, conferências teve uma sessão de treinamento de atletas com paralisia, jogadores com paralisia. Então, assim, tinha pessoas da Alemanha, Estados Unidos, que é a instituição que eu conheci, ela é americana, né? Então foi através deles que ele participou desse treinamento. Então tinha pessoas da Alemanha, da Bélgica, do Brasil, só tinha o Rian. Eu não vi nenhum outro brasileiro, porque eles pedem, coloca o nome e o país para tu entrar. Então, assim, é de inúmeros lugares. Do Brasil eu só vi o Rian. Por que uma criança que tem a paralisia não pode jogar? Só porque ela tem paralisia? Não, ela pode jogar sim. Então, infelizmente, a gente não tem muito disso aqui. Não tem muito investimento, não tem muita inclusão como deveria ter. Como eu falei antes, as oportunidades maiores, elas são internacionais. Eu não vou mentir aqui. Eu sei que determinados lugares, se eu chegar nesse local hoje e ele quiser começar a treinar amanhã, tá tudo certo, ele começa. Aqui não. Aqui a gente não tem isso. Aqui tem que ser feito talvez, Morgana, ter um movimento mais pais e pessoas que estejam olhando esse vídeo possam contribuir com isso
e que esse movimento de inclusão para quem tem paralisia, qualquer dela, não só o problema do seu filho, mas possa expandir isso, sabe? E se faça uma corrente de quem está vendo. Eu vou deixar os contatos da Morgana, porque eu acredito que esse é o nosso motivo para fazer uma divulgação, esse é o nosso motivo para se colocar dentro de um YouTube, de um Instagram, de alguma coisa, é ver a inclusão de todos, porque todo mundo tem que ter a sua voz, né? Seja ela por sua causa ou não. E quando tu vê que aqui no Brasil a gente ainda tem muitas portas fechadas, e se você está olhando esse vídeo, se chegou até você e você sabe de alguma coisa, deixa nos comentários, porque a gente possa passar para outras pessoas, né? Isso, é muito importante. E a inclusão, ela vem de casa. Se o meu filho dissesse, mãe, eu quero jogar bola, e eu fosse dizer, não, filho, mas não dá, porque tu tem menos força do lado esquerdo, por causa da paralisia, porque tem um monte de jogador, de menino que joga melhor do que você, que tem mais habilidade que você, que isso, que aquilo outro. Gente, o que vocês acham que essa criança ia esperar da própria vida? Sabe? Não, é completamente ao contrário. Mas eu não estou chutando muito bem com o lado esquerdo. Foi o que ele falou para a fisioterapeuta dele esse ano. Quando voltamos de férias, a primeira sessão online, ela conversou com ele, né? O que tu quer melhorar esse ano, Ria? Claro, ela trabalha num todo, né? Claro, mas ela perguntou para ele o que eu quero melhorar o meu chute do lado esquerdo. Ok, então a gente vai fazer coisas que vai te ajudar a melhorar o teu chute do lado esquerdo. Quando eu conversei com a neurologista dele há um ano e meio, 2 anos atrás, sobre a questão do futebol, ela disse assim, é totalmente possível. Tu tá correto em apoiar ele. Tenho pacientes que têm hemiparesia, jogam em clubes e foram campeões com seus clubes, né? Por quê? Porque eles se deram bem, conseguiram, treinaram. A gente tem que trabalhar a parte lesionada, trabalhar a parte boa, porque é possível sim. Só que se eu não confiar, se eu, como mãe, não incluir o meu filho, como que eu quero cobrar isso? Não tem como, é impossível eu cobrar uma coisa que eu não faço. Tipo, é aquela coisa, cada um dá o que tem para dar. Como que eu irei cobrar uma coisa que eu não faço? Onde está a minha moral de cobrar isso? Eu não tenho. Então, são esse tipo de coisa assim que, para mim, nunca funcionou. Meu filho pode, ele tem capacidade, a gente vai batalhar para isso. Infelizmente, aqui a gente não tem tanta visibilidade, tantas opções como gostaríamos. Espero realmente que um dia isso mude. Não significa que a gente vai se limitar às poucas oportunidades que a gente tem aqui. A gente tem que sempre buscar mais e mais e mais, mais opções, mais contatos, porque a gente não tem noção do dia de amanhã. E eu costumo pensar muito, eu penso muito nessa frase: os meus planos são bons. Eu sempre considero os meus planos de vida, o que eu gostaria para mim é muito bom, mas de Deus pode ser ainda melhor. Então, assim, o que eu acho que é possível para minha vida, para a vida do meu filho, são coisas boas, mas pode ser que Deus tenha coisas ainda melhores pra gente, não tem como saber. Se eu me limitar aqui não tem, então a gente não tem como fazer, ele não vai realizar o sonho dele e eu, como mãe, estarei, digamos assim, frustrada, né, entre aspas, de ver que o meu filho não está sendo feliz no que ele gostaria de ser. Então não existe isso. Para mim não tem essa opção. Eu acredito nele, eu acredito na capacidade dele e eu sei que é possível. Ponto. Agradeço, muito obrigada, Morgana. Eu te agradeço pela oportunidade, de coração, sabe, mora no meu coração sempre. E é o que Deus me confiou. Eu nasci para ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Eu nasci para enfrentar essas dificuldades que eu enfrento há 9 anos, porque não é fácil, é cansativo. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Se tiver que abrir mão de coisas por ele, para ele, eu não tenho problema nenhum com isso, porque se eu não cuidar do meu filho, eu não posso cobrar que ninguém cuide. Então, assim, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer sempre.
me coloco à disposição, né? Com a criação do Instagram, a gente conhece pessoas de fora do Brasil e eu vivo isso, eu vivo aquilo, enfim, eu me coloco total à disposição para conversar, para alguma dúvida do que aconteceu com nós ou de como a gente lida com as situações também, completamente aberta para responder, tanto no meu Instagram pessoal como no do Rian, que eu tenho o meu particular e tenho o dele, como na página do Facebook também, é o mesmo nome, né? Posso botar o arroba? Posso falar o arroba? Claro. Então, o arroba do Instagram é @rian.ojovenherói. Então, nesse Instagram, nesse perfil, tem o meu perfil pessoal lá. Pode mandar mensagem também para o perfil dele. Eu sempre tento responder o mais rápido possível. Me coloco à disposição de todo mundo. Quiser conversar, quiser perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Convido vocês a curtirem nossa página no Facebook também, Rian Jovem Herói. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Te desejo muito sucesso, né, no canal, com o canal. Fico muito contente mesmo, muito grata. É uma grande satisfação poder ter um espacinho de tempo ali para poder a gente abrir um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante e, infelizmente, é bem negligenciado. Assim, algumas questões de saúde, elas são muito negligenciadas. E as pessoas são colocadas muito em dúvida, mas eles não são dúvida, eles são certeza. Eles podem também. Eles só precisam de oportunidade. Só isso. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.